Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel, e queria, antes de me dedicar ao assunto que me trouxe aqui a essa tribuna, eu queria também manifestar a minha preocupação quanto a algumas questões que estão se apresentando resultado da crise financeira que acorre, lamentavelmente, o Estado do Rio de Janeiro. E falo isso, deputado Sadi Noel, que algum tempo atrás, tanto o senhor quanto eu, estávamos aqui na defesa do restaurante popular, que em Itaboraí estava fechando em razão de falta de pagamento. E hoje tive a notícia de que os problemas noticiados nos jornais relativos ao Instituto Médico Legal do Centro, que na data de ontem fechou as suas portas, quero dizer que, embora não tenha fechado de forma metafísica, mas, na verdade, a ausência da prestação de serviço. E, lamentavelmente, essa questão só foi trazida à pauta a partir de que um ator, né, que quando chegou lá para tentar liberar o corpo de seu tio, aí que se encontraram as dificuldades e esse tema foi trazido. E, nesse sentido, as inúmeras notícias que nos afligem relativamente ao fechamento dos postos regionais de polícia técnico-científica do interior, em razão da dificuldade financeira por que passa o nosso Estado. Nesse momento, mais do que nunca, quando questionamos e cobramos resultados em investigação, não podemos deixar de lembrar da importância do papel desenvolvido pelo aspecto técnico da Polícia Judiciária, que em muito ajuda e contribui para a solução dos crimes que são noticiados à Polícia Civil. Então, essa casa que tradicionalmente vem auxiliando, né, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, e que com certeza não faltará agora no segundo momento com uma nova doação, mas nós não podemos viver de doação da LERJ. Nós temos que encontrar soluções para esses problemas e, nesse sentido, há que se ter a escolha de Sofia e entender o que é prioritário para fazer com que os órgãos públicos continuem a funcionar. Mas eu queria, ainda aqui rapidamente, falar sobre a audiência que ocorreu aqui na última segunda-feira, quando reunimos aqui 5 comissões permanentes dessa casa: a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a Comissão da Criança e do Idoso e a Comissão de Habitação, e recebemos aqui não só integrantes da sociedade civil, do mundo acadêmico. Quero aqui destacar o belo discurso e o belo trabalho apresentado aqui pela doutora Vanessa, que é uma professora da UERJ, que cuida da questão dos direitos humanos dentro da Faculdade de Direito, da UFRJ, corrigindo, e tivemos aqui a presença também de deputados federais que compareceram e que estiveram também numa audiência com o governador do Estado para tratar não só da cultura do estupro, mas também para tratar de um modo muito particular e acompanhar o desenrolar das investigações daquele caso denominado estupro coletivo. E na fala da brilhante deputada Soraya Santos, que preside a comissão especial designada pela Câmara dos Deputados para acompanhar este caso específico, foi trazido à baila uma discussão sobre o conteúdo legislativo, sobre o aspecto penal da lei como um todo e das leis que, de alguma maneira, tangenciam essa questão, seja da violência sexual contra a mulher, em particular da violência sexual praticada contra criança e adolescente. E quero lembrar
que na CPI, já tive a oportunidade de falar isso aqui, na CPI que apurou a violência contra a mulher, nós tivemos a oportunidade de ouvir o ISP, Instituto de Segurança Pública, e verificamos que 70% dos casos são noticiados, suas vítimas estão entre 12 e 18 anos. Portanto, é extremamente preocupante, sobretudo porque a violência praticada contra criança e adolescente, ela está no seio familiar. E dentre essas medidas que estão sendo examinadas por essa comissão especial, que, ao final, poderá, sim, apresentar um projeto de lei, dentre essas medidas, nós vamos encontrar também um aumento de pena específico para o ascendente que pratica violência sexual contra criança e adolescente, e também por força, lamentavelmente, do atendimento dado a essa jovem menina, essa jovem de 16 anos, se discute lá na Câmara dos Deputados a possibilidade de criar um tipo penal que alcance os servidores públicos, em particular da segurança pública ou da área da saúde, que, no exercício da sua função, deixem de atuar em razão de uma questão de preconceito, como foi visível no caso dessa jovem, quando ouvimos palavras do tipo o suposto estupro, não podemos ser leviano, ou seja, a voz da mulher não sendo considerada. Mas eu quero chamar a atenção, de modo particular, a dois tipos penais que estão sendo estudados por essa comissão especial. Em primeiro lugar, lembrar aqui que os crimes sexuais, eles sofreram uma alteração no ano de 2009, quando o antigo crime de atentado violento ao pudor e o crime de estupro foram unidos numa nomenclatura única, em que o tipo penal descreve praticar ato libidinoso, e aí está incluído o atentado violento ao pudor, que é a relação, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, e o estupro propriamente dito. Quando nós examinamos de uma maneira muito pontual esse crime, né, o novo crime conhecido como estupro, nós vamos ver o seguinte, que na legislação anterior, quando descrevido ato sexual se verificava que havia um ato, a conjunção carnal, e um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o autor praticava 2 delitos. Portanto, era submetido à soma de 2 penas. Hoje, né, dentro desse tipo penal, ainda que ele pratique 2 condutas diferentes, essas 2 condutas estão inseridas no mesmo tipo penal. Portanto, ele só vai praticar um único delito, só vai ter um único tipo de pena. Nesse sentido, do aumento da pena, essa comissão especial está efetivamente estudando a possibilidade de apresentar um projeto de lei em que, novamente, se desmembre esses 2 tipos penais e nós tenhamos 2 crimes em separado. Nesse sentido, caminhou a senadora Vanessa Grassottini, quando apresentou no Senado Federal um aumento de pena específico na questão do que denomina o estupro coletivo. A minha observação a essa decisão é que, quando nós tiramos esse aumento específico e criamos essa figura do aumento específico da pena, né, de uma agravante específica, nós fugimos da parte geral do Código Penal. E lá na parte geral, nós teríamos o aumento por mais de 2 pessoas. Então, o aumento concedido na parte geral, já estou concluindo, senhor presidente, é maior do que esse aumento previsto nessa agravante específica. Para terminar, eu só quero me referir à fala de alguns políticos e de alguns doutrinadores que se apresentam como aqueles que defendem o direito penal mínimo.
Eu também acredito e tenho convicção que a carceragem não é a solução para a prática ou para a inibição da prática de um delito. A resposta da pena não deve ser a única resposta dada ao Estado. Mas eu queria pedir um pouco de serenidade a essas pessoas quando trazem o direito penal mínimo para essa discussão. Não é isso que pretende o direito penal mínimo. Afinal, o crime de estupro é um crime hediondo. E se, lamentavelmente, a sociedade não tiver estratégias para exercer, uma conduta preventiva, nós não podemos abrir mão da mão firme da lei para mostrar que delitos como esse devem ser, sim, severamente punidos como forma de inibição dessas práticas tão cruéis, em particular com as mulheres, e que, de uma forma muito firme, desrespeitam a dignidade humana. Portanto, não podemos deixar de vê-las como uma violação de direitos humanos. Muito obrigada, senhor presidente.